Bem-vindos à teleconferência de resultados da Lupatec. Após a apresentação, o senhor Rafael Gorenstein, diretor-presidente da companhia, estará com os senhores para uma sessão de perguntas e respostas. Pedimos aos senhores participantes que somente usem a ferramenta de chat do Zoom para informar eventuais problemas técnicos. Perguntas podem ser encaminhadas a qualquer tempo através da ferramenta Q&A do Zoom. No ano de 2024, destacamos os seguintes indicadores: receita bruta de 150 milhões, receita líquida de 123 milhões, um crescimento de 43% contra o ano anterior. Lucro bruto de 26,4 milhões, contra 20,2 milhões de 2023. EBITDA ajustado positivo de 0,4 milhão, frente a 6,3 milhões negativos no ano passado. Redução das despesas operacionais em proporção da receita, de 40% para 27%. Adentrando mais aos destaques, observar o crescimento de 43% da receita líquida do ano versus 2023. No quarto trimestre de 2024, o crescimento foi de 18% em comparação com o quarto trimestre do ano anterior. Pela primeira vez em 5 anos conseguimos atingir um EBITDA ajustado positivo para o ano calendário. O esforço de contenção e redução de despesas permitiu manter as despesas comerciais e administrativas em nível absoluto ligeiramente menor que no ano anterior, sendo que com o aumento do top line, houve uma expressiva diminuição das despesas em proporção das receitas. Vamos falar sobre a base industrial da Lupatec. A Lupatec ocupa posição relevante nos mercados de válvulas, cordas e compósitos, possuindo um dos maiores parques fabris da América Latina, composto por 4 unidades fabris em São Paulo e no Rio Grande do Sul. São 339 mil metros quadrados de terrenos e uma área construída de 61 mil metros quadrados de fábricas. Em Nova Odessa, região de Campinas, São Paulo, fica a fábrica de válvulas para a indústria de petróleo e gás. Esta é a maior unidade industrial do grupo. Em Veranópolis, na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, temos a fábrica de válvulas voltadas ao mercado industrial. Nessa planta, temos também uma unidade de fundição, que produz componentes de válvulas e fundidos de precisão para terceiros. Na cidade de Feliz, também no Rio Grande do Sul, temos a nossa fábrica de produtos em materiais compósitos. Lá são fabricados tubos e postes de fibra de vidro. Por fim, em São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, temos a nossa terceira unidade gaúcha, responsável pela produção de cabos de ancoragem offshore e cordas em geral. As 3 unidades fabris do Rio Grande do Sul são relativamente próximas e compartilham entre si o expertise de vários profissionais. As atividades administrativas da empresa são descentralizadas, aproveitando recursos distribuídos nas diversas plantas e compartilhando de uma pequena unidade administrativa na cidade de Caxias do Sul. A seguir, reproduziremos um vídeo das nossas fábricas. Passemos aos produtos e mercados da Lupatec. Os 2 principais mercados de atuação da Lupatec são válvulas e produtos em fibras sintéticas. No ramo metal mecânico, além de válvulas, a empresa também fabrica peças técnicas para terceiros, aproveitando-se da sua fundição de precisão. Os produtos em fibras sintéticas aproveitam as características especiais de determinadas fibras que têm altíssima resistência de ruptura por tração ou por corte. Com essas fibras, pode-se fazer produtos têxteis flexíveis
mas altamente resistentes, tais como os cabos e cordas que produzimos em São Leopoldo. E colocando-se essas fibras em uma matriz rígida de resina plástica, obtemos corpos sólidos também muito leves e resistentes, como é o caso dos tubos e postes de fibra de vidro. Existe uma enorme gama de válvulas diferentes, selecionadas de acordo à aplicação onde são usadas. Na figura, ilustramos os tipos mais comuns. O carro-chefe da Lupatec são as válvulas esfera, mas fornecemos também várias outras. Além do tipo, as válvulas se diferenciam pelos mais diversos tipos de materiais, pela pressão suportada, pelo tamanho, pela forma de acionamento, manual, pneumático, hidráulico ou elétrico. Internacionalmente, o negócio de oil and gas representa da ordem de 60% da demanda por válvulas, enquanto que a indústria e a construção civil em geral correspondem por cerca de 40%. A Lupatec aborda cada setor ou segmento de mercado com estratégias mercadológicas diferenciadas. O mercado de construção e montagens é atendido principalmente com a marca Mipel e produtos padronizados. A indústria é atendida com Valmicro, que oferece customização. O negócio de oil and gas é servido com as marcas MNA e Tecval, sendo os produtos fornecidos sob encomenda. As estratégias produtivas variam também de acordo a cada mercado. Elas são desenhadas visando a satisfação dos clientes em termos de custo competitivo e prazo de entrega. Há três tipos de estratégia de fabricação: a produção própria seriada, a produção própria sob encomenda e fabricação feita por sob especificações da Lupatec. No negócio de produtos em fibras sintéticas, a companhia fornece cordas, tubos e postes. As cordas se destinam principalmente ao mercado de ancoragem de plataformas offshore e à atracação naval. Para terem uma ideia da dimensão, uma plataforma tipo FPSO consome da ordem de 70 quilômetros de cabos de grosso calibre como estes da imagem. Um único projeto de ancoragem leva da casa de 1 ano para ser fabricado, e custa da ordem de 10 milhões de dólares, menos ou mais conforme o projeto específico e a compra de acessórios. Os tubos de fibra de vidro que fabricamos se destinam ao revestimento de tubulações de petróleo, com a finalidade de protegê-los da corrosão. Já os postes de fibra de vidro, um produto que introduzimos recentemente, são utilizados principalmente na distribuição de energia elétrica, podendo também ser usados na transmissão e na iluminação pública. Vamos resgatar um pouco da trajetória empresarial da Lupatec. Nossa empresa tem mais de 40 anos de atuação no mercado, com foco na manufatura. A empresa passou por todos os ciclos do mercado de capitais, do venture capital à listagem em bolsa. Fez diversas aquisições e se firmou como uma das mais importantes empresas manufatureiras do país, voltadas para a indústria do petróleo. Ao fim dos anos 2000, tivemos uma passagem pelo negócio de serviços em campos de petróleo. Esse negócio não foi exitoso e a companhia utilizou-se da recuperação judicial para descontinuá-lo. Hoje, estamos exclusivamente voltados para a manufatura. A Lupatec abriu seu capital na Bovespa em 2006. Passou por um longo ciclo de aquisições, financiada principalmente por dívida. O ciclo culminou com a incorporação das empresas San Antônio do Brasil, dedicadas à perfuração de petróleo, que se encontravam em dificuldades. Nessa ocasião, a Lupatec, que também enfrentava dificuldades em servir a sua dívida, foi recapitalizada, mas com um montante muito inferior ao que as empresas unidas requeriam. A falta de recursos conduziu ao colapso financeiro. A reestruturação iniciou-se em 2014, com uma recuperação extrajudicial que converteu 85% da dívida financeira em capital. A reestruturação perseguiu três frentes.
A primeira e mais óbvia foi a redução e o reescalonamento da dívida. A segunda foi o reposicionamento estratégico, com foco em manufatura no Brasil, saída dos negócios de serviços petroleiros, venda de diversos ativos no exterior. Finalmente, a terceira frente envolveu a gestão de contingências ativas e passivas. Buscamos reduzir e conter os passivos trabalhistas e tributários, ao passo que perseguimos diversos créditos multimilionários a que a empresa fazia jus, nos âmbitos civil e tributário. Após a reestruturação, temos o balanço com uma redução da dívida à ordem de 1/10 do que havia antes do processo. A companhia tem patrimônio líquido positivo e conta com diversos ativos para monetizar, contribuindo com a amortização do passivo e a recomposição do capital de giro. Dentre esses ativos, destacam-se equipamentos remanescentes de serviços à venda, créditos tributários, créditos judiciais e imóveis, que podem ser objeto de venda, com ou sem leaseback. Também contamos com quase 2 bilhões em prejuízos fiscais, que servem para a compensação de imposto de renda futuro à taxa de 30% dos lucros, ou ocasionalmente para a amortização de passivos tributários. Um pouco sobre o desempenho recente dos negócios. As receitas da companhia vêm crescendo de forma consistente ao longo do projeto de reestruturação. Em 2024, a companhia elevou mais uma vez o patamar de receitas, acumulando um crescimento de 43% da receita líquida frente ao ano anterior. Na comparação trimestral, a receita líquida do quarto trimestre cresceu 18% em relação a 2023. Em termos de faturamento bruto, a empresa atingiu o nível de 150 milhões. O negócio de fibras sintéticas vem sendo retomado de forma consistente. As receitas acumuladas no ano, de 10,3 milhões, são 29% maiores que as do ano anterior. Esse crescimento foi conseguido a despeito das enchentes do Rio Grande do Sul, que deixaram submersa a nossa fábrica de produtos em materiais compósitos, onde fabricamos tubos e postes. A carteira de pedidos firmes fechou o período em 48 milhões, em razão do menor nível de atividade observado no período. Já a carteira de contratos sem obrigação de compra encerrou o ano em 130 milhões. O lucro bruto se elevou a reboque do crescimento da receita. No ano, o lucro bruto totalizou 26,4 milhões, representando um crescimento de 31% sobre o ano anterior. A desvalorização cambial e a inflação afetaram mais uma vez a nossa rentabilidade bruta, que ficou um pouco menor que a de 2023. Mais uma vez tivemos custos acima dos que foram orçados na contratação dos pedidos, problema que tem sido persistente desde 2022. Como a economia não se estabiliza, nós não vimos conseguindo recompor os preços em velocidade superior ao aumento dos custos. A margem EBITDA ajustada de produtos ficou em 8% no ano de 2024, e o EBITDA ajustado de produtos totalizou 9,8 milhões. Esses são os melhores resultados registrados nos últimos 5 anos. Já o EBITDA ajustado total da empresa, que inclui os custos legados de serviços, ficou positivo em 400 mil no ano, o que representa uma margem de 0,3% positiva sobre a receita líquida. Esse foi o primeiro EBITDA ajustado anual positivo após o pedido de recuperação judicial em 2015. Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Por favor, encaminhem suas perguntas a qualquer tempo pela ferramenta de Q&A do Zoom. Bom dia a todos. Estou aqui para sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para colocar as perguntas
aí na ferramenta do Zoom, tá? Eu vou lê-las em voz alta a gente a gente vai responder aquilo dentro que for possível. Bom, vou ler a primeira pergunta. No quarto trimestre de 24, notamos uma queda da receita em relação aos trimestres anteriores, assim como notamos também queda na carteira de pedidos com obrigação de compra. Isso é preocupante? Bom, a gente, em termos de atividade no quarto trimestre, a gente observou uma, assim, dentro daquilo que é o nosso escopo de fornecimento e que foi licitado tanto pela Petrobras como por clientes privados, a gente observou uma desaceleração, tá? Ao mesmo tempo em que nós tivemos muitas cotações relevantes aí para processos que vão acontecer no futuro. Tá? E aí nós tivemos muitas cotações feitas para projetos grandes aí da Petrobras, aí parte dessa arrancada, mas que a gente sabe que estão mais à frente um pouco. A gente sabe que teve vários projetos que a gente cotou e que a Petrobras cancelou licitações, às vezes mais de uma vez, né? Quando eu digo e licitações não só nossas, mas licitações é, de projetos grandes, né? Que foram iniciadas, começadas e terminaram. Por exemplo, Abreu e Lima, né? Teve uma licitação aí no início do ano passado, né? E no final do ano houve um cancelamento e estão relicitando. Então, a gente verificou, né, que houve um aumento aí da atividade de cotações aí para coisas grandes tem à frente, né? Várias consultas também envolvendo conteúdo local, projetos que têm necessidade de conteúdo local, mas no trimestre em específico, né, a gente observou que o volume foi pequeno e a gente não percebeu, né, com relação à concorrência, não, que a gente está perdendo em relação à concorrência. Nossa atividade, né, em termos de comparação e proporção com o que a concorrência tem conseguido, nos pareceu absolutamente normal em relação a que os outros estão fazendo. A gente, dentro do nosso escopo de atuação, é o maior fornecedor da Petrobras, dentro daquilo que a gente produz, né? E tem uma boa distância entre nós e os colocados seguintes, né? Mas a gente realmente observou que houve uma desaceleração aí da demanda nesse quarto trimestre e assim resultou também aí teve um impacto aí nas vendas do mês, que a gente foi ajustando, obviamente, a capacidade produtiva para um cenário que está tendo menos coisa, né? E e nisso, assim, a gente tem que conviver com essa situação, mas a gente, de outro lado, né, é, as perspectivas são bem positivas, né, com esse plano de investimento da Petrobras. Acho que toda a questão aí é a execução desses projetos futuros, se eles vão acontecer, em que velocidade vão acontecer. Eu acabei endereçando nessa resposta a pergunta seguinte, tá? Acho que foi endereçada, né, a questão da competitividade, acho que está normal. Agora constem ativos à venda terrenos, eles já estão desembaraçados. Caso seja referente a terreno de Nova Odessa, o valor mencionado no balanço não está muito abaixo do mercado. É, a gente, né, a companhia tem alguns imóveis, tá? Esses imóveis são próprios da companhia, né? Os imóveis que estão em situação regular
de registro junto à companhia, estão gravados por hipotecas frente ao BNDES, tá? Que são sujeitas à classe 2 da recuperação judicial, tá? Que nós vimos trabalhando, tá? É um esforço para vender os imóveis não operacionais, para tentar diminuir o endividamento da companhia, né? E também não ficar carregando ativos desnecessários, tá? No caso de Nova Odessa, nós temos um terreno de 140 mil metros quadrados, do qual nossa fábrica ocupa aproximadamente a metade do terreno. Nós fizemos uma divisão desse imóvel, nós desmembramos ele em 3 unidades para poder viabilizar a venda, né, de pedaços dele em separado para facilitar a venda, não excluindo a possibilidade, ao eventual interesse de alguém querer comprar o imóvel inteiro, tá? É, a gente poderia vender o imóvel inteiro no contexto, a priori, de um sale-leaseback, é uma opção que a gente também tem estudado, né? Essa é uma coisa que a gente já vinha preparando já há algum tempo, né, para trabalhar a venda desses imóveis. Nós temos também imóvel não operacional em Caxias do Sul, tem um imóvel não operacional em Macaé, que ele tá, ele tá vinculado aí, está amarrado aí com o pagamento de créditos trabalhistas da recuperação judicial que ainda estão ilíquidos, tá? E é a nossa intenção, né? Trabalhar a venda desses equipamentos, desses imóveis. Acho que a grande óbice a isso aí tem sido justamente o momento econômico do país, né? Com a taxa de juros aí a 15%, básica, né? O interesse, né, de compradores para esses imóveis é modesto, né? E, obviamente que os preços oferecidos também, por consequência, são menores. Então, encontrar, vamos dizer assim, um ponto aí de oferta e demanda depende um pouquinho também da condição econômica, né? Em 2022, quando a gente começou esse processo, que as taxas estavam bem baixas, a gente estava tendo bastante consultas, né? Isso motivou, né, o nosso movimento para preparar essas vendas. E agora estamos aí um pouquinho em compasso de espera de uma oportunidade em função aí da situação econômica, né? Com relação ao valor de balanço, né, nós temos duas situações no valor de balanço dos ativos da companhia, né? Os ativos eh, que são registrados no balanço, eles são registrados a valor histórico, tá? E o valor de aquisição desse imóvel por cada companhia. Em alguns casos, houve atualização do valor, em algum momento, em função de reorganizações societárias que nós fizemos, né, e o valor teve algum tipo de atualização à época, né, alguns imóveis ou parte desses imóveis. Então, o valor que está no balanço hoje, isso vale para os ativos em geral da companhia, de uma forma geral, na média, estão um pouco abaixo do mercado. Tem alguns casos que estão mais próximos e outros casos que estão mais distantes, que são imóveis ou máquinas adquiridas há muito tempo. Isso é função da norma contábil, não é algo que a gente tenha descrição sobre como realizar, como fazer. A pergunta: essas restrições quanto ao conteúdo local citado no release do quarto trimestre já estão refletindo nas compras atuais? Eu digo que não. A gente recém começou a receber algumas consultas, e iniciar conversas falando de projetos que envolvem conteúdo local. Lembrando que o conteúdo local pode ou não pode ser cumprido pelo, 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 pelos, eh, pelos, eh, pelos compradores, né? E que desde 2014, 2015, né, com o relaxamento aí desses critérios de conteúdo local, né, houve uma migração massiva, né, da demanda da Petrobras, né, demanda indireta, né, direta ela continua comprando no Brasil, uma demanda indireta, é aquela que ela tem quando compra equipamentos, né, esses equipamentos são feitos no exterior, né, as compras de válvulas para esses equipamentos têm sido preponderantemente feitas no exterior, tá? E nem sempre é uma questão de preço ou competitividade, tem parte do nosso range de produtos onde a gente é menos competitivo e tem parte onde a gente é bastante competitivo, mas a gente não consegue, né, em termos de tempos produtivos e movimentos de logística, né,
é, ter paridade com um fornecedor que está fornecendo da Ásia para uma FPSO que está sendo construída na Ásia, porque ele entrega em dias um produto e a gente precisa de 2 meses de viagem, pelo menos. Então, vamos dizer assim, não é um jogo de iguais. Quando você tem integração ou construção de equipamentos no Brasil, seja módulos ou a própria integração e montagem de parte das FPSOs aqui no Brasil, aí a demanda é o contrário, a preferência do pessoal é comprar aqui porque a entrega também é mais rápida aqui. Qual a expectativa para o primeiro trimestre de 25? Notamos uma baixa no caixa da companhia, como isso vai impactar nossa arrancada? É, É uma situação, assim, eu diria que, assim, eu não vou dar um guidance aí sobre o primeiro trimestre de 25, mas todos viram o que aconteceu com a economia brasileira a partir de dezembro, tá? A partir de dezembro, a gente teve lá uma tremenda subida no dólar, né? O dólar chegou a bater 6,30, né? A gente teve, né, uma reação imediata do Banco Central subindo a taxa de juros. Isso foi sentido imediatamente na oferta de crédito, né? Em razão disso, né, a gente passou a ter um caixa muito mais restrito. Isso, obviamente, dificulta nossas operações, né? Essa limitação de crédito e de caixa atrapalha, é um óbice não desprezível, tá? E o que a gente observa é que a partir de março começou a dar uma voltar a um caminho de normalidade, a gente começou a trabalhar alternativas aí também, né? Outros canais novos que a gente não tinha explorado antes, e estamos fazendo como sempre, trabalhando e desviando dos obstáculos, né? Mas eu tenho a impressão que a nossa leitura aí para o primeiro trimestre é que, assim, de uma forma geral, a indústria, a economia toda sofrendo muito com a com desdobramentos lá da crise que começou em dezembro, tá? Óbvio que a gente tem uma carteira, tinha alguns tem pedidos, tem coisas que vão executar, né? A carteira fechou baixa em dezembro, mas tem coisas aí que estavam no pipeline, isso pode mudar muito rápido, né? Se algumas coisas aqui prosseguem e são concluídas, né? E aí a gente pode mudar rapidamente esse cenário, mas o cenário para óleo e gás é muito positivo, né? Por conta do aumento de investimentos da Petrobras, coisas vão acontecer e a gente está participando dessas coisas num grau de normalidade, né? Em termos aí de competitividade. Não tem nada que tenha prejudicado aí a nossa competitividade, nenhuma outra variável que tenha mudado. Muito pelo contrário, o dólar alto até ajuda em certos aspectos. Quando a gente fala de demanda industrial, nós temos dois cenários. Tem o cenário das coisas normais, que é o nosso negócio de válvulas industriais, que é um negócio que está inserido há muito tempo no mercado. É, e a gente tem notado, assim, da demanda industrial, uma certa hesitação, né? Porque tem, tem um ambiente no macroeconômico não é favorável. Então a gente não está vendo esse negócio, não tá, não teve uma parálise, mas também não está, né? A gente vê pelas cotações, não tem uma atividade, um nível de atividade muito promissor nesse momento. Acho que está todo mundo esperando um pouquinho acomodar, ou está tendo dificuldades aí também por conta aí de restrição de crédito, de expectativa futura com relação à demanda, estão segurando projetos. E a gente tem até o segundo desdobramento do mercado industrial, né, no mercado, que é o fornecimento aí de postes para o setor de energia. Esse descola, vamos dizer, o cenário geral de mercado, porque nós estamos recém-inseridos nesse negócio. Nós, final do ano passado, tínhamos uma carteira de contratos aí de 17 milhões, estamos executando esses contratos. Está indo bem, né? Uma arrancada de uma fábrica, sempre com desafios, né? Porque produto novo, né? A fábrica que começou a trabalhar no volume de produção cheio agora pela primeira vez, mas eu diria que está indo bem, né? A gente tem que continuar aposta nesse negócio e transformar isso aí num negócio
estabelecido e novo aí para a companhia. Eu acho que nesse ponto aí a gente está indo muito bem. É, Próxima pergunta. Essas tarifas impostas pelos Estados Unidos em relação ao mundo pode afetar de alguma forma o mercado de válvulas no Brasil quanto à concorrência da China? Eu, 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 eu tendo a dizer, a pensar o seguinte, né? Dependendo do nível de tarifa que é colocado a determinados produtos chineses, né? Em termos de Estados Unidos, é inócuo, tá? Seria inócuo em relação à contenção de demanda chinesa. Talvez você, demanda por produtos chineses, talvez o cara que está lá nos Estados Unidos, né, uma diferença de 10% de sobretaxa, é, por exemplo, torna alguns produtos novos já no limiar de ficarem competitivos para exportação, mas não extremamente competitivos, né? Se fossem demanda majorações de 25, 100%, o cenário seria outro, tá? A gente tem, é, pode ter talvez algum deslocamento, algum favorecimento, talvez da Índia em relação à China, como fornecedor de válvulas aí para os mercados mais maduros, Europa, Estados Unidos, né? Eu acho que também que isso é marginal, com tarifa de 10% seria marginal. Com relação ao Brasil, eu acho que isso não muda nada, tá? Porque eu não acho que as válvulas chinesas vão ficar mais baratas ou que vai ter uma inundação de válvulas chinesas aqui mais do que já existe, né? Lembrando que a gente também atua, né, comprando, a gente distribui válvulas importadas, a gente tem um negócio, tem produtos nossos que são feitos OEM, são fabricados na China, a gente compra componentes da China e a gente compra componentes no Brasil. Então a gente faz um sourcing que é o mais eficiente possível. E por isso que a gente consegue dentro dos mercados que a gente trabalha, ter uma posição de liderança, porque a gente consegue ter competitividade, né? Mas eu não vejo, né, vamos dizer assim, esses movimentos que estão feitos pelos Estados Unidos como sendo algo que vai ter um enorme impacto nos nossos mercados aqui. Então, a gente não vejo isso, não consigo enxergar e não percebi nenhum movimento. Aguardando aqui mais perguntas. Mais perguntas, por favor, fazer. Tem uma pergunta aqui sobre demanda por postes, né? Eu já comentei aqui, acho que acabei de tratar desse assunto no meu comentário anterior. E assim, a demanda existe, a gente tem cotado volumes grandes, né? Nós somos um novo participante do mercado, então eu diria que a nossa participação no mercado como um todo ainda é tímida, mas ela está crescendo, né, está se tornando significativa, e a gente está percebendo o interesse dos nossos atuais clientes pela nossa participação no mercado como um concorrente sério, tá? A questão agora é sustentar isso e ampliar isso. Nós estamos trabalhando aí hoje basicamente com dois clientes, temos outros clientes que compram, outros clientes que compram, têm comprado ocasionalmente, né, pontualmente, e estamos trabalhando para participar da demanda de outras operadoras, né? Trabalho é um trabalho contínuo.
Uma pergunta: hoje a Lupatec está preparada para um grande projeto? Eu diria que sim, esse foi a nossa aposta, né? A nossa aposta até o momento, né? A gente segurou toda uma estrutura física, de instalações físicas, de fábricas, pessoas, né? Equipe técnica, né? Contando com essa retomada, né? As perspectivas aí de investimento da Petrobras, que puxam toda a indústria, né? Apontam que esse negócio demorou, mas, né, segundo está planejado a Petrobras, vai haver demanda maior e nova. Então a gente está trabalhando isso. A questão é as oportunidades de fato se materializarem, né? Como eu falei mais cedo aqui em outra endereçando da pergunta, qual é a velocidade em que essas coisas vão acontecer? Porque as coisas muito grandes acontecem muito devagar, assim, a gente não tem uma percepção de crescimento de demanda, porque as coisas vão acontecendo devagar, né? Agora, se vem várias coisas ao mesmo tempo, né, a gente tem aí uma percepção de crescimento instantâneo da demanda, né, que a gente pode realizar, né? E aí, óbvio, né, assim, acho que um grande desafio aqui da companhia, né, sempre é natural e observável, né, da situação é a questão de capital para fazer projetos grandes, né, e a gente sempre teve manifestações aí de interesse, né, de, de oferta, né, de capital, à medida que tem oportunidades compatíveis, né, com esse capital, né? Mais alguma pergunta? Por favor, coloquem aqui no Q&A se tiverem mais alguma pergunta. Vou dar mais um minutinho para ver se vai mais alguma pergunta. Lembrando que o RI também está disponível, né? é, para consultas aí, se alguém tiver alguma dúvida ou em algum momento quiser entender alguma coisa sobre a companhia. Bom, não recebi mais perguntas, então vamos encerrar por aqui a nossa teleconferência. Agradeço a participação de todos, tenham todos um bom dia.